Oi, Neide, tudo bem com você? Oi, Paulo, tudo bem? Sim. E com você, como é que estão as coisas por aí? Tudo bem, tudo tranquilo. Deixa eu falar com o nosso público aqui. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao programa 87, conversando sobre dependência e outros temas. Hoje nós vamos falar sobre o tema como a maconha e o álcool agem no nosso cérebro. E quais são os efeitos também, aproveitar, né? A gente está falando dessas drogas, falar um pouco sobre isso também. Então, eu gostaria de pedir antecipadamente para vocês que vocês compartilhem um vídeo com os amigos, com seus familiares, com pessoas que você julga que têm interesse por esse tipo de tema. E também deixe seu like, né? Não esqueça de dar um cliquezinho lá no like, porque isso ajuda muito ao YouTube divulgar o nosso programa para mais pessoas. Isso é muito importante, né? Então, fique conosco até o final do programa para você saber um pouco mais sobre os efeitos da maconha e do álcool. Isso mesmo. Fica com a gente, não perca o nosso programa dessa semana. Oi, Neide, voltamos aqui então no nosso programa. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como a maconha e o álcool agem no cérebro, né? Então, assim, eu vou falar só um pouquinho sobre a maconha e você complementa com as informações que você achar necessárias, né? A gente vai conversando um pouco também sobre sobre o efeito da substância no nosso cérebro e no nosso organismo, né? Então, assim, a maconha é uma substância que normalmente ela é inalada. Então, assim, as pessoas fazem um cigarro, né? E fumam o cigarro, a fumaça chega no pulmão, a corrente sanguínea leva a substância THC, que é a principal substância, até o nosso cérebro, e no cérebro ele entra em conexão com os conectores de canabinoides. Até onde eu sei, existem mais receptores de canabinoides, por exemplo, no córtex, no hipocampo, no cerebelo. E quando existe essa conexão, ele começa a ter um efeito de deturpar, né, de atrapalhar o funcionamento das conexões cerebrais. E aí a gente tem uma série de efeitos danosos, né? Então, por exemplo, a gente perde a noção do espaço e tempo, por exemplo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tenha fumado maconha, né? E você vai fazer uma ultrapassagem de carro, aquela percepção que você, sem usar, do tempo que você vai levar para a ultrapassagem, pode ficar comprometida. Então, Sim. por exemplo, você pode causar um acidente, não é? Uhum. Sim. Na verdade, Paulo, nós temos receptores canabinoides no cérebro todo. Sim. Aonde que eles estão mais localizados? Então, eles estão mais localizados, por exemplo, no lobo frontal, Uhum. no pré-frontal. Então, assim, o que você tem ali? Funções executivas, Uhum. né? Todas as funções de planejamento, de organização de ideias, né? Aquele pensamento linear, aquele fluxo normal de ideias. Quando se fuma maconha, isso fica prejudicado. Então, por exemplo, uma pessoa que fuma maconha, a tomada de decisões dela no momento em que ela está intoxicada está comprometida. Tá? Nós temos efeitos de uso agudo e de uso crônico. De uso agudo é no momento em que fumou. Tá? Eu tenho alterações também no lobo parietal. E ali estão as funções relacionadas à percepção dos eventos de realidade. Né? Então, existe uma pesquisa hoje muito bem consolidada, um estudo longitudinal, né, feito de um segmento de muitos anos, com pessoas desde que nasceram, os que fumaram maconha, os que não fumaram maconha, aqueles estudos que a gente chama de caso controle, para mostrar que existe uma incidência maior de quadros psicóticos em quem fuma maconha. Tanto em pessoas que já tinham uma vulnerabilidade, né? E nessas a incidência é maior ainda, mas existe também uma incidência em quem não tinha vulnerabilidade, tá? Por quê? Porque eu tenho muitos receptores canabinoides ali, naquela área.
né, que está responsável pela percepção da realidade. Então, a maconha também causa esse efeito. O que a gente sabe com relação aos surtos psicóticos? Que quanto mais cedo começar a usar, maior a chance de ter um surto psicótico, né? A gente tem alteração de memória, né? Então, o que acontece quando se usa maconha? Você tem uma perda da memória de fixação. Você mantém a memória de evocação, mas a sua memória de fixação, ela fica prejudicada. Então, o aluno, por exemplo, que usa maconha, ele tem uma perda na capacidade de aprendizagem, de novos conceitos, na classe, por conta de que ele tem essas áreas também alteradas. Existem áreas também no cerebelo, né? Quer dizer, o andar fica táxico, você vê que a pessoa fica diferente na movimentação dela, ela perde os movimentos mais finos, né? Então, assim, são vários efeitos, que esses são efeitos do uso crônico, as alterações que se produzem no uso crônico. No uso agudo. No uso crônico, eu vou ter a dependência propriamente dita, eu vou ter alterações de humor, né? Pacientes que usam maconha, eles podem apresentar casos de depressão, casos de ansiedade, né? Na idade de adulto jovem. Eu vou ter quadros até de um comportamento mais impulsivo em algumas pessoas. Eu vou ter uma perda da capacidade de raciocínio, da memória, muito mais evidenciada. Então, aquele paciente que esquece o que estava falando, né? Começa a falar, já não lembro. Isso os brancos, exatamente. Efeitos do uso crônico da maconha, né? Então, são esses os principais efeitos da maconha no cérebro do indivíduo que usa a maconha. É interessante, né? Porque a narrativa das pessoas que usam maconha, por exemplo, eu já vi vários pacientes dizerem que quando eles fumam maconha, eles conseguem estudar muito melhor. Uhum. Eu tive um paciente uma vez que ele disse que quando ele fumava maconha, ele tocava violão muito melhor, né? Na verdade, porque as percepções sensoriais ficam mais sensíveis, né? Então, ele tem essa percepção real, né? Mas aí nós fizemos um exercício, né? De tocar sem usar maconha e gravar, e depois tocar com maconha e gravar. E aí ele percebeu que, na verdade, não tinha alteração. A alteração acontecia na percepção, né? Exatamente. Agora, e o álcool? Né? Como que o álcool age no cérebro? Eu sei que o álcool é uma substância depressora, né? Então, quando a pessoa bebe, a pessoa se sente um pouco deprimida. Tanto é que existem pacientes, existem pessoas que usam álcool até para lidar com a ansiedade, né? Porque dá uma diminuída naquela ansiedade. O que mais, né? Como ela age? Paulo, se a maconha é uma droga perturbadora do sistema nervoso central, você bem falou que o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. Então, assim, uma pergunta que é muito comum é assim, como assim ela é depressora, mas quando a gente bebe a gente fica alegre? Porque ela age em dois sistemas, no sistema glutamatérgico e no sistema GABAérgico. Então, assim, enquanto ela está agindo no sistema glutamatérgico, a gente tem aquela sensação de euforia, aquela sensação de alegria, né? Que parece que aí não tem nenhum efeito negativo, né? No entanto, os estados de consciência já estão alterados, tá? Quando ela atinge os primeiros sítios do sistema GABAérgico, aí já começa a aparecer a depressão, né? É quando, por exemplo, a gente já bebeu um pouco mais do que o nosso organismo poderia metabolizar de uma forma mais natural, então a gente já tem os efeitos depressores, sono, estados de consciência alterados de forma mais significativa, andar atáxico, né?
a pessoa já encosta num lugar e dorme, é muito comum. A gente, numa festa, no final da festa, você vê meia dúzia de pessoas dormindo, são essas pessoas que não aguentaram, beberam tanto que não aguentaram nem ficar acordadas. Então, assim, estados alterados de consciência, tomada de decisões comprometidas, isso é muito comum como efeito do uso do álcool no cérebro. Evidentemente que a gente tem outros efeitos, a gente tem, por exemplo, a síndrome de Wernicke-Korsakoff, é uma síndrome onde existe até uma confabulação de ideias, é aquela pessoa que te conta uma história que, na verdade, você já não sabe se a história é verdade ou se ela criou a história, né? Essa síndrome, ela cursa com uma falta de vitamina B1. Muitas vezes, o que poderia ser tratado acaba nem sendo identificado e esse paciente acaba tendo sequelas, porque não conseguiu tratar essa doença. Se tratada, a pessoa, parando de beber, evidentemente, até pode melhorar. Qual que é o problema do uso de álcool, né? As pessoas têm uma síndrome de abstinência que pode ser grave, né? Então, por exemplo, quem para de usar maconha vai ter uma síndrome de abstinência, mas não vai pegar nada, não. Vai ficar irritado, vai ficar com raiva aumentada, vai perder a fome, né? Que são sintomas opostos do efeito da maconha. No álcool, você pode ter uma síndrome de abstinência grave e você pode ter até delirium tremens. Não são todos os portadores do alcoolismo que têm isso, mas algumas pessoas terão. Então, para algumas pessoas é necessário tratamento medicamentoso, porque a síndrome de abstinência vai gerar isso, né? Mas a gente sabe que estados alterados de consciência são, assim, a forma, o que a gente tem mais de importante ali, né? Tomada de decisões comprometidas, uma percepção alterada de quanto que a situação está ficando grave, né? Então, por que a pessoa não para de beber, por exemplo, antes de ter um coma alcoólico? É porque ela não percebe, né? É a mesma coisa que você falou da maconha. A pessoa não percebe o que está acontecendo com ela, né? Só que o problema está acontecendo dentro do cérebro. Então, só reforçando o que a gente já disse em outros programas, né? Não existe uso de substância seguro. Por quê? Porque a substância psicoativa, ela altera a nossa percepção do que está acontecendo dentro da nossa cabeça. Então, aí eu não consigo avaliar se eu já estou muito comprometida ou não estou comprometida. Muita gente começa a beber porque a primeira percepção que a pessoa tem é a perda do filtro mesmo, né? A pessoa, ela perde o filtro, ela fica mais corajosa, ela não se detém, né, com a timidez, e as pessoas começam a utilizar porque ela perde o filtro e aí ela se sente mais poderosa, né? Mas, na verdade, é só um efeito passageiro, né? Não faz sentido manter esse tipo de estratégia. Mas é isso, Neide. Espero que a audiência tenha gostado do programa, né? E a semana que vem estaremos aqui com um novo tema, tá bom? Só volto a reforçar aqui, pedir para a audiência que deixe o seu like, é muito importante para a gente e para o YouTube reconhecer a importância do programa. Obrigado, pessoal. Obrigada, Paulo, pelo seu convite mais uma vez. Um abraço. Outro.